Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto bem importante, que é sobre a causa ambiental do vegetarianismo, então é sobre o impacto ambiental do consumo de carne. Muitas pessoas falam sobre isso, falam sobre impacto ambiental, mas eu acho que fica meio abstrato pra muita gente. Pra mim, por exemplo, ficava abstrato antes de eu entender o que tem a ver, né? Então, por que o consumo de carne impacta o ambiente? Por que quando você come um bife, quando você come um frango, quando você come qualquer carne, você tá gerando um impacto ambiental? Vamos entender isso daí. Bom, então primeiro é bom a gente entender que o homem, ele passou totalmente o limite da noção. Então o ser humano se achou no direito de começar a confinar animais e criar animais pra morrer, criar animais pro abate. Então fazer com que esses animais nasçam, vivam num tempo curto e morram pra se tornar alimento. Só que isso numa escala gigantesca. Então, pra vocês terem noção, nós somos 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra, mas nós criamos e abatemos 70 bilhões de animais terrestres. Então são 70 bilhões de animais terrestres nesse mundo só para o ser humano comer. É claro que isso vai ter um impacto. E esse impacto é ainda maior do que vocês podem imaginar pelo seguinte, eu vou mostrar para vocês uma tabela. E essa tabela é muito importante para vocês entenderem o porquê que o consumo de carne ele é totalmente insustentável. Isso não se sustenta, isso é totalmente ineficaz. Então, olha para essa tabela. Essa tabela tá mostrando a porcentagem de calorias que é consumida pelo animal e que vai ser convertida em alimento. Então, de tudo que você dá, por exemplo, para um porco na vida dele, de todas as calorias que ele vai receber desde o dia que ele nasceu até o dia do abate, quantos por cento dessas calorias vai representar a caloria que ele fornece na carne dele? É muito estranho para um vegetariano ficar falando isso, porque, enfim, um porco não deveria fornecer calorias para alguém comer, mas tudo bem. Mas é essa que é a questão. Então, um animal, depois do abate, aquela caloria que tem na carne dele, significa quantos por cento de tudo que ele recebeu na vida dele? Então, vamos lá, vou exemplificar para ficar um pouquinho mais claro. Primeiro que se vocês olharem aí na tabela, todos os alimentos de origem animal têm uma porcentagem pequena. Ou seja, eles demandam muita caloria e depois fornecem pouca caloria. Se vocês olharem aí a carne bovina do gado alimentado com grãos, ele vai fornecer 6% da caloria que foi dada para ele. Ou seja, para cada 17 calorias que você dá para um boi, ele vai retornar 1 caloria. Então, para cada caloria que você consome em um bife, você teve 16 calorias de grão sendo dissipada, sendo perdida. Por quê? Porque os animais, eles estão vivos. Eles têm taxa metabólica basal, eles precisam se manter vivos. Eles têm funções vitais do corpo dele. Então, ele gasta energia, ele gasta caloria, assim como a gente. Todos os dias, em todos os segundos, a gente tá gastando caloria pra gente se manter vivo. Com os animais vai funcionar da mesma forma. Então, a gente alimenta ele durante a vida dele e ele vai gastando essa caloria. No momento do abate, esse animal, ele não tem nele toda a caloria que ele consumiu durante a vida dele. Pelo contrário, ele tem muito, muito menos. Então, é isso que essa tabela tá mostrando pra vocês. Eu vou colocar essa tabela aí de novo pra vocês verem, ó. Pra galinha, 18%. Leite, 21%. Ovos, 11%. Carne bovina, 6%. Porco, 4%. Gente, camarão, 1%. Camarão vai fornecer 1% da caloria que ele consumiu na vida dele. Agora, quando a gente chega nos alimentos do reino vegetal, olha qual que é o retorno. Milho, 250%. Soja, 415%. Mas como assim, né? Como que os vegetais fornecem mais do que 100% do que eles usaram de caloria durante a vida deles? De onde que tá vindo essa caloria? Gente, muito simples e muito lindo. Fotossíntese. O reino vegetal faz uma coisa que nós, animais, não podemos fazer. Eles fazem fotossíntese. Então, eles aproveitam a energia solar e eles transformam a energia solar em energia disponível pra gente. Quando a gente come planta, a gente tá sim comendo energia solar de uma forma indireta. Então, é óbvio que consumir alimentos de origem vegetal é muito mais eficiente energeticamente. Porque a gente não tá perdendo nada no processo, pelo contrário, a gente tá ganhando. A gente tá consumindo uma energia que sem os vegetais a gente não conseguiria consumir. Bom, gente, agora que vocês entenderam essa tabela, acho que deu pra perceber o quanto esse sistema não é eficiente e o quanto esse sistema não é inteligente, né? Acho que a pergunta que não quer calar é: por que a gente não consegue
consome direto o grão? Por que que a gente faz essa conversão louca? Por que que a gente produz tanto grão pra dar pro gado e o gado devolver menos do que 10%, devolver 6%? Não faz sentido. Mas, além de não ser inteligente no sentido de desperdiçar caloria, não é inteligente no sentido de que o planeta não consegue disponibilizar recursos pra gente fazer essa loucura de ficar criando bilhões de animais nesse sistema. Então, gente, pensa comigo. Imagina o quanto de grão você tem que produzir pra ter um bife de carne. E ainda tem a questão de volume, né? Porque pensa bem, quanto que é 100 calorias em carne, quanto que é 100 calorias em grãos. Grãos são muito mais volumosos. Então, imagina o quanto de grão você tem que produzir pra alimentar um gado, ou pra fazer um bife. É muita coisa. O planeta não dá conta disso. Como que a gente fecha essa conta? A gente não fecha essa conta. Mas, como isso dá muito dinheiro, tem muita gente se empenhando muito em tentar fechar essa conta, às custas do planeta. Pois é. É por isso que existe a necessidade de monocultura, por exemplo. A gente precisa de muito grão para alimentar gado. A gente não precisa de um pouco. A gente precisa de muita comida para gado. Então, ela tem que ser produzida em larga escala. E aí que entra a monocultura. Qual que é o problema da monocultura? Gente, são vários. Eu não sou nenhuma especialista nisso, mas a gente tem vários problemas muito evidentes. Então, por exemplo, se eu tenho só um tipo de cultura por hectares, 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 se eu tiver uma praguinha, então vamos supor, eu tô plantando milho, e aí aparece ali uma praga que come milho. Gente, essa praga vai ter muito alimento disponível pra ela. Muito, muito, muito. Então o que vai acontecer? Ela vai se multiplicar muito rápido, ela vai crescer muito rápido e ela vai acabar com aquela plantação. Porque ela não tem o quê? Predador, que seria uma coisa natural em um ecossistema, num lugar onde existem outras espécies, onde existe um ambiente natural. Na monocultura, ela não tem isso, ela não tem predador, então ela vai se super multiplicar muito, muito rápido. Para isso, eu tenho que ter muito agrotóxico. É por isso que existe a necessidade de muito agrotóxico. Porque ali eu não tenho um ambiente natural, onde a praga vai ser limitada pelos próprios predadores dela. Com isso, existe contaminação de solo, pulverização. Além disso, tem a questãozinha do desmatamento. Gente, aonde que vão enfiar tanta monocultura? Aonde que vão produzir tanto grão? Tem que desmatar, porque não vão começar a derrubar a cidade para fazer monocultura. Vão derrubar o quê? A Amazônia. A principal causa de desmatamento da Amazônia é a agropecuária. Por quê? Porque, gente, esses bilhões de animais, eles precisam de espaço, né? Não só para plantarem o alimento dele, mas também para eles ficarem, para eles viverem, para eles pastarem. A gente tem muito animal que pasta no Brasil. Muito, a grande parte. E, gente, o uso dessas áreas, ele é um uso muito agressivo pro solo. Toda essa área usada, toda essa área desmatada, depois vira uma área que não dá para usar para mais nada. Porque tanto as monoculturas, que são totalmente agressivas para o solo, não tem manejo de cultura, tem uso de agrotóxico, quanto as áreas que vão para pastagem, que tem o pisoteio do gado. Em todas essas situações, o solo ele sofre muito, ele vira um solo pobre. O solo que é pisoteado pelo gado, ele fica compactado, a água não entra mais nele, acontece a lavagem do solo, que tira todos os nutrientes dele, tem toda a matéria orgânica das fezes do gado, que é uma matéria fermentativa, tudo isso destrói o solo. Então essas áreas, depois que elas não estão mais sendo utilizadas, porque não dá mais para ser utilizada, porque já tiraram tudo que dava para tirar daquele solo, essas áreas são abandonadas. E aí, vamos para a próxima área. Vamos desmatar mais, vamos buscar mais área, porque a gente tem que criar bilhões de animais. Vocês percebem o quanto esse sistema ele é agressivo pro planeta? E, gente, quando eu falo em toda essa produção de alimento em larga escala para alimentar gado, para alimentar animais, lembra sempre do que eu acabei de contar para vocês sobre essa perda de energia. Então, tudo isso que a gente está produzindo, 90% está sendo perdido nesse processo. E aí entra uma outra questão que é um pouquinho importante, né? Que é a questão da água. Gente, vou mostrar uma tabela para vocês, que é uma tabela do Atlas da Carne, que ela mostra o quanto de água em litros é usado na produção de 1 quilo de determinado alimento. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí uma cenoura, que 1 quilo da cenoura vai usar 131 litros de água. É bastante, né? 131 litros de água
água para a produção de 1 kg de cenoura, a gente não costuma ter muita noção de quanto de água é usado no processo de produção dos alimentos, mas usa-se muita água na produção dos alimentos. Então tá aí a cenourinha com 131 litros e vai subindo, né? Então leite, para produção de 1 litro de leite, você vai ter 1000 litros de água. E vai subindo, açúcar, a produção de açúcar tem bastante uso de água. Aí a gente vai para a próxima parte da tabela, porque ela não cabia inteira aqui. E na próxima parte da tabela a gente vai ter o quê? Carne. gente, pasmem. Essa é a quantidade de água usada para produzir 1 quilo de carne. Gente, vocês tinham ideia disso? Vocês tinham ideia que 1 quilo de carne usa mais de 15.000 litros de água? É muita coisa, né? Tá dando pra entender um pouco da dimensão do impacto ambiental que tem o consumo de carne? Gente, agora vamos pra outra questão que também é bem importante, que é emissão de gases do efeito estufa, a famosa pegada de carbono. Quando a gente pensa em emissão de gases, acho que logo vem na cabeça aquele carro, né, emitindo gases pelo escapamento, caminhões, ônibus, aviões, tudo isso emite gases, né? Acho que todo mundo concorda que isso tudo emite gases. Agora imagina, todos os carros do planeta, todos os aviões, todos os caminhões, todos os ônibus, enfim, todos os meios de transporte juntos emitindo gases. A agropecuária emite 40% mais gases do efeito estufa do que todos esses meios de transporte juntos. E aí, gente, vocês devem ter ficado se perguntando um pouco por quê, né? Por que usa tanta água? Por que demanda tanto solo? Por que emite tanto gás? É porque quando a gente fala em produção de alimento de origem animal, a gente não tá falando só em criação de animal. A gente também tá falando em produção de alimento para esse animal. Então o animal vai viver a vida dele, na vida dele ele vai tomar água, ele vai demandar do ambiente, então ele vai consumir, ele vai viver, vai ocupar um espaço, ele vai emitir gases, ele vai soltar pum, ele vai defecar. Pra onde que vão? Todas as fezes dos animais. Então tem todas essas questões intrínsecas à vida desse animal, mas também tem toda a produção de alimento para ele, que foi essa questão que eu falei para vocês, e toda essa perda energética e tudo mais. E aí também tem a questão de que depois do abate, até essa carne ser consumida, ela vai ter que ser mantida em cadeia fria, ela vai ter que ser mantida em geladeiras, em câmaras frias. Então isso também demanda energia, isso também emite gases. Então tem muitas questões no consumo de carne. Quando você chega para comprar uma bandejinha de carne, pensa bem, pensa em tudo que aconteceu antes. E olha que eu nem falei ainda da causa animal. Eu falei sobre tudo isso sem citar os animais, que são uma questão gigantesca. Eu ainda vou gravar vídeo sobre isso. Mas pensa bem, pensa no planeta, pensa em tudo que uma bandejinha de carne consumiu do meio ambiente. Bom, gente, esse foi o panorama geralzão que eu quis trazer pra vocês hoje. Eu não me aprofundei em nada, eu quis trazer um pouquinho de cada uma dessas questões. Então, água, desmatamento, uso de solo, emissão de gases, e principalmente mostrar pra vocês o quanto nada disso é inteligente, principalmente porque tá existindo uma perda gigantesca de caloria no meio desse processo. Mas nem tudo é ruim, não é mesmo? Se um bifinho tem tanto impacto ambiental, quanto será que você vai poupar do ambiente se você deixar de comer carne um dia na semana, que seja, pra começar? Vamos ser mais conscientes, vamos pensar mais no que a gente tá comendo, vamos pensar mais no que o nosso alimento tá impactando no planeta. Então é isso, o vídeo de hoje tá acabando aqui. Se foi bom pra você, se eu te trouxe qualquer informação útil, compartilha, pode ser bom pra mais alguém. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e é isso. Até semana que vem. Tchau!